Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais essa conversa aqui sobre um dos filmes da programação do Olhar de Cinema 2021, nessa edição online, que esperamos que seja a última nesse formato, que pelo menos exclusivamente nesse formato, para a gente possa voltar às salas de cinema no ano que vem, será um prazer com o festival. Mas esse ano a gente ainda está com a programação toda aqui virtualmente disponível e a gente tem feito conversas, como já fizemos no ano passado, com os realizadores responsáveis pelos filmes, para que o público do Olhar possa ouvi-los e conhecê-los. Mas hoje a gente vai ter aqui uma situação especial, porque justamente esse filme, que é o Por Trás das Muralhas de Tijolos Vermelhos, um filme que chegou para a gente de Hong Kong, e que está sendo exibido dentro das exibições especiais do festival, e de fato nos parece um filme bem especial por uma série de motivos, como a gente pode ver principalmente no filme, mas como a gente vai comentar aqui hoje. E um dos motivos que ele é especial é justamente o fato de que os seus realizadores e realizadoras precisam permanecer anônimos. Eles realizaram o projeto dessa maneira, lançaram dessa maneira, e assim tem sido porque eles sentem que justamente suas existências, né, estão sob risco dentro da realidade atual em Hong Kong por ter realizado esse filme. Então, a gente tentou combinar de alguma maneira uma conversa com eles que mantivesse algum grau de segurança para o coletivo que assina o filme. Não há uma autoria individual, acho que isso é um assunto interessante, talvez a gente tocar aqui, inclusive, mas não foi possível a gente encontrar uma situação que deixasse essa situação acontecer, esse debate com eles. Então, eu estou aqui, eu sou Eduardo Valente, um dos 5 membros do Comitê de Seleção de Longas do Olhar. Estou aqui junto com o Leonardo Bonfim, que é outro membro, para a gente conversar brevemente sobre alguns aspectos desse filme entre nós, já que, infelizmente, por conta dessa situação, a gente não pôde conversar com os realizadores desse filme especificamente. É importante dizer que existe online uma conversa que foi feita por ocasião do Festival de Cracóvia, na Polônia, um festival que aconteceu em junho agora desse ano, né? Ou seja, há pouco mais de 4 meses, e que foi possível fazer uma conversa de meia hora com 2 das participantes do coletivo, que não aparecem, não se identificam, claro, só se ouve a voz delas, mas, inclusive, uma das coisas que elas comentam nessa conversa, que está exclusivamente em inglês online no YouTube e no site do Festival de Cracóvia, mas eu recomendo quem tiver interesse e puder conhecer a partir dali a voz delas mesmas, eu recomendo bastante. Mas elas dizem justamente que a situação em Hong Kong, desde não só a filmagem que a gente vê, que é uma filmagem de novembro de 2019, mas a situação seguinte, os meses seguintes, inclusive o lançamento do filme e tudo que vem acontecendo, a situação tem ficado bastante mais sensível, bastante mais delicada. Então, é possível compreender por que entre junho e agora, talvez elas já não estejam mais se sentindo confortáveis nem de fazer essas conversas, mantendo uma situação de anonimato. É interessante nessa conversa, porém, tem algumas informações que eu acho que é legal a gente trazer para cá, sobre o processo do filme, né? Na verdade, esse coletivo ele surgiu em 1997, não por acaso no momento ali da passagem, né, de Hong Kong para a relação mais direta com o governo da China, com uma série de objetivos distintos, e acabaram decidindo realizar esse filme num momento bastante tenso ali entre junho e novembro de 2019, quando alguns dos protestos, chamados protestos pela democracia em Hong Kong, começam a ficar mais violentos, e ter um movimento de repressão muito forte das autoridades. E foi justamente nos protestos de junho, como ela fala nesse debate, que eles tiveram a ideia de começar a gravar, principalmente com o objetivo de criar o que ela chama de um arquivo coletivo de imagens, né? Porque elas diziam que não só estava sob risco a possibilidade de registro por exemplo, jornalistas, pela mídia mais tradicional, mas, inclusive, estavam sendo muito perseguidos e buscados as pessoas que capturavam imagens para serem coletadas e sumidas com as imagens de maneira geral. Então, o primeiro motivador
foi uma ideia de manter esse arquivo coletivo de imagens sobre esse momento da história de Hong Kong e o que estava acontecendo ali. Num certo momento, especificamente então em novembro, quando acontece essa situação na Universidade Politécnica que a gente vê no filme, tinha alguns dos membros do coletivo que estavam lá com esse objetivo, que já tinha surgido uns meses antes, e surgiu então a notícia de que toda a mídia, todos os repórteres, toda a parte de jornalismo tinha que ser retirada de lá e que ninguém ia poder continuar lá, não ia mais ter proteção alguma garantida por conta da mídia, e que foi nesse momento, então, que alguns deles acabaram decidindo que ainda mais eles tinham que ficar e tentar continuar coletando essas imagens, porque era uma situação que estava sendo, inclusive, impedido qualquer tipo de acesso regular da mídia e dos jornalistas em geral, e foi daí que nasceu um pouco esse objetivo de registrar por dentro esse movimento. Inclusive, ela também diz que esse é um dos motivos pelos quais eles optaram na edição final por ficar o tempo inteiro ali dentro, porque realmente são as imagens que só eles têm, por assim dizer, e que, enquanto a parte do que acontecia fora da universidade foi bastante coberta pela própria imprensa, pela mídia, pelo jornalismo local, no entorno da universidade, tudo que aconteceu nesse momento que se criou ali, então, um estado de sítio dentro da universidade, e existia, então, esse cerco, né, e toda uma realidade externa de pessoas tentando ajudar quem estava dentro, tentando encontrar maneiras de retirá-los ou de levar coisas para eles e tudo mais, e isso tudo foi mais coberto pela imprensa, mas o que estava acontecendo de fato lá dentro quase não existiam registros. Foi daí um pouco que surge a ideia de fazer esse filme na prática, né? Ela fala também do processo de edição nessa entrevista, que eu acho bem interessante de escutar e sempre de ouvir um pouco, porque claro que é um filme todo montado a partir dessa ideia de montagem de um material captado com muito pouca ou quase nenhuma antecedência de preparação. E, inclusive, ela também esclarece que a maior parte do material que a gente vê, ela disse até nessa entrevista, uma coisa interessante, que eles nem tinham tanto material assim, né? Não foi um daqueles filmes que teve que editar a partir de centenas de horas, porque não só as condições de captação eram muito delicadas, inclusive na relação com os personagens que estavam lá, porque a situação era muito tensa e tinha, inclusive, claro, toda uma situação de muita paranoia, como a gente consegue ver no filme, de quem ali dentro, qual era o objetivo de cada pessoa, que então uma pessoa com uma câmera ou com seja no celular, seja o que for, não necessariamente era automaticamente identificado como um aliado ou como alguém em busca só de registrar, podia ser alguém infiltrado pelas autoridades, então tem uma série de situações muito delicadas, então ela disse que não era o caso de que tinha uma quantidade tão grande de material e que, inclusive, a maior parte do material que a gente vê no filme foi todo captado nos 2 ou 3 primeiros dias dessa situação que durou quase 12, 13 dias no total, na realidade, por conta disso. Assim, eles foram ficando cada vez mais difícil, foi ficando cada vez mais difícil o processo de coletar as imagens na relação com as pessoas ali dentro, mas também inclusive na sensação das próprias pessoas que estavam realizando as imagens, a sua capacidade de continuar filmando e acompanhando aquelas situações do que estava acontecendo. Então, são algumas informações que eu acho interessantes para complementar ou para trazer um interesse sobre esse material do filme, mas eu recomendo, é uma entrevista de meia hora, uma conversa ali, onde elas falam, no caso, mais sobre esse processo do filme, mas inclusive também do processo posterior, do lançamento do filme internacionalmente, a partir do Festival de Amsterdã, em novembro do ano passado, a tentativa de exibir o filme em Hong Kong foi barrada esse ano no Festival de Hong Kong, as várias maneiras como eles estavam tentando mostrar o filme em exibições privadas e individuais e entre pessoas conhecidas, e que ainda assim isso estava cada vez mais difícil, e como então a situação, na verdade, tem se desenvolvido de maneira bem difícil desde o momento em que vimos e que é filmado ali em novembro de 2019 até agora, né? Então, acho que são algumas informações interessantes. Eu queria passar aqui a palavra para o Léo para complementar algumas ideias, mas queria passar trazendo um comentário que talvez o Léo possa também levar adiante, que é uma coisa muito curiosa desse filme nessa circunstância específica dele e no local, mas eu acho que na nossa seleção como um todo, é justamente essa ideia que o filme acaba, por necessidade, sendo um filme que não tem essa ideia da autoria individual, né, do olhar de uma pessoa sobre uma determinada circunstância, mas sim um grupo já
coletivo de que faz o filme, mas também não tem um protagonista, né? Não tem personagens de protagonismo também pelos mesmos motivos, inclusive uma das preocupações é não identificar as pessoas que estão ali. Então, a gente viu nesse processo de seleção, né, Léo, cada vez uma tendência que não é nova, mas que parece se reforçar e que talvez até esse cinema da pandemia, em algum grau, esteja levando isso ao paroxismo em vários níveis, que é essa questão da subjetividade extrema, principalmente na linguagem do documentário, da hiperpresença do eu, muitas vezes do eu que está por trás da câmera, principalmente, mas também do eu que está por trás da câmera, muitas vezes também na frente da câmera, seja diretamente como imagem, seja como universo ao redor desse eu que filma, né? A gente tem vários documentários que, inclusive, terminaram na nossa seleção com esse eu muito hiperpresente, e, de repente, aqui a gente tem essa ideia de um protagonismo compartilhado, né? Tanto na tela quanto por trás das câmeras, né? O que é um gesto bastante, talvez não só desejado como tal, mas forçado pelas circunstâncias, mas ainda assim causa um deslocamento em relação ao que a gente tem visto de maneira mais forte nos documentários. Não sei se essa é uma sensação que você partilha, e fora isso, te ouvir aí de algumas questões que o filme te traz. Não, com certeza, né? E é uma questão que eu acho que transcende né, pensando na seleção do festival, um panorama contemporâneo, que é essa ideia do indivíduo, né, de ter que a necessidade de você ter personalizar, né, e aí para além do cinema, inclusive, né, pensando inclusive em movimentações políticas e de que forma isso é estabelecido. Hoje, claro que a internet potencializa, eu acho que talvez esses caminhos, né, que esse filme, que as condições justamente como você colocou nesse filme não só acabam inviabilizando essa ideia de que você precisa personalizar ou ter um protagonista ou ter um indivíduo que aquela, né, a trajetória dele ou a história dele vai, entre aspas, dar conta ou vai, né, enfim, trazer à tona, né, questões, complexidades da situação, né? Esse filme ele acaba sendo muito especial, acho que por todas essas circunstâncias, né? Porque ele acaba, enfim, trazendo, né, se a gente pensa assim nesse, né, inclusive pensar trazer o filme para o nosso, né, para nossa realidade cinematográfica, inclusive pensar no Brasil, a gente consegue ver, inclusive, esses padrões, né, de comportamento tanto da polícia quanto, né, dos manifestantes, das músicas, né. O que me chama a atenção, por exemplo, no início, você tem os universitários colocando a questão do policial que não estuda e não trabalha, né? Tem uma provocação nesse sentido, que tem uma questão de classe que ali que eu acho que aparece muito forte, que são coisas que a gente vê aqui, por exemplo. Eu já cansei de ouvir em manifestações isso um pouco até com um tom de deboche, músicas debochando, inclusive isso do policial que, né, que, enfim, está ali a serviço do poder, e que é uma situação também muito complexa, muito, e claro que o filme, como ele não vai, né, nos indivíduos, ele não está ali, né, ele está né, acompanhando de uma forma muito intensa, e aí pegando também essa questão dessa autoria coletiva, que é muito interessante como filme, ao mesmo tempo que a gente não sabe quantas pessoas filmaram, quantos, não sei se na entrevista elas chegam a revelar esse detalhe, mas, claro, vendo como um coletivo que já tem uma trajetória, já tem um tempo, tem acho que uma ideia muito clara do filme a ser feito, né? Eu não sinto, por exemplo, uma multiplicidade de câmeras, né, de ideias, assim, de gente, pessoas diferentes que estão ali, enfim, fazendo imagens, né, e que é muito comum em filmes, assim, em contextos assim, mais delicados, produzidos por muitas pessoas, você vê uma certa, né, um ar heterogêneo, né, de imagens, e esse filme, eu tenho a impressão o tempo todo que tem uma pessoa filmando, eu fico com essa impressão, assim, de que tem, não, claro, um indivíduo, uma pessoa, mas tem uma ideia ali filmando, tem né, um pensamento de cinema ali construindo aquelas imagens, né, e que, claro, fazer essa fala, assim, um pensamento de cinema num momento, né, assim, de exceção, você está ali com a polícia jogando bomba, você está fugindo, você está ali naquele contexto, mas claro que essa ideia do coletivo, de um coletivo que vai amadurecendo ideia, conversando, acaba também, acho que, criando as condições para que seja possível realizar um filme como esse, no calor da hora, né, que realmente é muito difícil, né, pensar com alguém que vai ficar com uma câmera ali naquele, né,
enfim, correndo sérios riscos e do lado, né, dos estudantes, como você colocou, acho que também é uma decisão muito interessante. E, para além disso, acho que esse filme também me provoca, e principalmente no início, vendo as estratégias da polícia, aquilo que eu coloquei, que é algo que a gente pode pensar, né, trazer para cá e pensar de que forma, né, as diferenças, as semelhanças, e também pensar em outros contextos, outros filmes que colocam essa... E não só contemporâneos, né, pensar nessa... Né, é bem interessante pensar como o cinema traz esses conflitos de estudantes e policiais, enfim, ao longo da história. E, claro que 68 ali, não só na França, mas é um ano que traz muita gente. Tem muitos filmes, né, que colocam em cena isso, no México, no Japão, na França também, no Brasil. Mas eu acho interessante, no caso específico de Hong Kong, é que a gente, né, pelo menos, enfim, tem toda uma relação com o cinema de gênero de Hong Kong, cinema de ação que é muito calcado na polícia, né? Nos personagens policiais, personagens super simpáticos, cativantes e que, né, e mesmo quando, né, enfim, cometem seus excessos, né, e não são figuras, né, enfim, não fazem a coisa certa, né, para usar um termo, mas, enfim, são personagens muito fortes. E aquele início, ele usando aquelas músicas, né, com uma certa ironia ali, aquelas canções, que aquilo é muito peculiar, assim, ao mesmo tempo, eu não consegui não pensar, assim, nesses filmes e toda essa história do cinema de Hong Kong, que é muito forte, atrelada né, à figura do policial, né? Isso, enfim, é algo que, enfim, vendo o filme, me chama, né, me chama a atenção, assim, de pensar, e ali a polícia é outra polícia, né? Enfim, essa polícia anônima também, não é esse indivíduo, esse personagem, né? Eu acho isso também bem interessante, né, nesse filme. Não sei se também é uma impressão que você compartilha. É verdade, com certeza. Eu acho que essa é quase uma inversão de ponto de vista, né? E ao mesmo tempo de tempo histórico, né? Como altera rapidamente essa posição que você consegue colocar esse lugar da autoridade, né? Entre a ficção e o documentário nessa circunstância. Mas eu acho que tem uma outra coisa que você está falando que me chamou a atenção, e na conexão aqui com a entrevista dessa uma das realizadoras, que é a questão, ela chama a atenção quando você falou da conexão com as situações brasileiras, né, e outras circunstâncias, mas ela falou que sempre era muito marcante dentro de Hong Kong que esse movimento pela democracia, como eles chamam, ele tinha muitas cisões internas, né, e muitas brigas entre alas diferentes de parte desse movimento que acreditavam que deveriam agir de determinada maneira ou a partir de determinada situação de formas distintas, né? Que é algo que, como a gente vê, é muito comum nesse campo, digamos assim, da luta social, essas cisões e divisões internas e briga, e que chamou a atenção muito para ela naquela circunstância que, de uma maneira ou de outra, aquela luta contra uma brutalidade maior forçou a que essas pessoas deixassem um pouco de lado esse lugar e criassem um movimento que, ao mesmo tempo que tinha uma certa unidade de ação, também a gente percebe no filme muitas cisões e muitas dificuldades de entendimento, até de estrategização de o que fazer, como fazer, qual o melhor passo a dar a cada momento, muita discussão, muito conflito e muita dificuldade, inclusive, de encontrar um caminho, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que me remete muito a circunstâncias que a gente viveu e vive bem de perto, e que, de alguma maneira, eu acho que é o que o filme tenta registrar, né? E a diretora também, uma das diretoras nessa conversa, ela deixou também um registro que eu achei interessante, que é que ela se sentia, por outro lado, junto com aquela juventude um pouco mais nova do que ela, segundo o que ela disse, ela se sentia mais forte e mais presente, porque ela mesma já não conseguia ter talvez a mesma energia e disposição que eles demonstravam ter para enfrentar esse combate, por assim dizer, que ali se torna um combate de fato, mas que ela, no fundo, eu acho que o filme tem isso em algum grau, né? A posição da onde ela está, por assim dizer, ou de onde eles estão enquanto coletivo, é uma de um pouco dessa necessidade do entendimento, da necessidade do cinema e das imagens de registrar, de marcar esse arquivo, de permitir a continuidade desse registro de que isso aconteceu, de que maneira aconteceu, quem eram as pessoas que estavam ali dentro, o que estava acontecendo, mas uma certa desesperança no sentido de que isso realmente possa alterar alguma coisa desse movimento tão brutal
todas as forças, digamos assim, do Estado, né, que conecta, como a gente tem pelo menos visto as notícias e acompanhado o noticiário sobre Hong Kong, que vai do executivo ao legislativo, ao judiciário, quando todas elas se juntam e parecem seguir numa direção, como é difícil acreditar que a força do movimento contra todas essas instituições pode, num curto prazo, realmente conseguir impor uma resistência real, né? E é muito mais uma questão de sobrevivência e de manutenção e de presença do que exatamente de resistência no sentido de um enfrentamento que culmine numa vitória, né? Então, eu acho que o filme, para mim, tem um pouco esse sentimento e que ela confirma que é um pouco o lugar da onde eles olham mesmo, como eles viam aquela situação toda. Mas, por outro lado, ela gosta de pensar que, estando mais perto e mais próximo dessa juventude, ela conseguia ainda vislumbrar algumas coisas de futuro numa circunstância muito difícil, né? Então, acho que da minha parte, acho que é isso, né? Acho que de resto o filme diz muito e também deixa muitas dúvidas. Eu acho que isso é interessante. Não cabe a nós aqui também tentar de forma nenhuma solucioná-las, não só por incapacidade, mas porque não é o nosso papel mesmo. Mas eu acho que é um filme que faz pensar em muita coisa, como você falou, sobre a situação de Hong Kong, sobre nossa situação, sobre a situação mundial e também sobre a história do cinema na relação com essas circunstâncias e com essas situações. Então, acho que é um filme que expande muitas ideias e faz ter vontade de mais filmes, talvez, né? Que é o principal poder, talvez, que o cinema possa ter. Não sei o que você acha para finalizar aqui nosso papo. Não, concordo. Eu acho que realmente é um filme que você, quando surge o filme, você não vê um filme sobre Hong Kong no momento atual, né, uma situação política delicada. É muito interessante como ele coloca a gente na ação, né, nessa ação que, como você colocou, as perguntas vão aparecer, né? Quem são eles, o que está acontecendo, como é que é essa relação com os policiais, enfim. E a ação ela não responde, né? A ação ela acontece, né? E isso acaba sendo muito provocante, né? E acho que né, me deixa mesmo essa sensação no final de que falta algo que uma sensação positiva, eu acho que é de assim, eu não entendi tudo o que aconteceu, eu fiquei ali mergulhado com aqueles personagens e vivendo um pouco aquilo durante 1h30 e então isso acho que é uma contribuição cinematográfica também muito forte, né, do filme. Beleza, Léo, muito bom vê-lo mais uma vez, partilhar mais essa troca de ideias sobre cinema, que faz tanto parte do nosso processo, e agora dividindo aqui com os nossos espectadores. E para vocês que estão escutando e ouvindo a gente, se ainda durante a realização do Olhar, voltem, vejam mais filmes, vejam mais conversas por aqui, e a gente se vê em breve, espero que numa sala de cinema também. Valeu.